Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é a Angel Black com mais um relato de terror para vocês. Mas antes de irmos para o relato de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar do relato, não gostar do meu trabalho, mesmo assim compartilhe, e sim, com os seus inimigos, e se vingue deles. Não deixem também de ativar todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. E sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato contou história. Você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito muito no sobrenatural. Bora lá? Só quero dar um spoiler. O relato de hoje vai mexer com suas emoções. Então, prepara o lencinho se você é emotivo. Bora lá? Nome do relato: um lobisomem branco protegeu a mim e meu filho de um trágico destino. Bora lá? Sou Sônia Victória. Nome fictício, é claro. E a minha experiência com a fera foi ou é algo surreal, inacreditável, que vai além da imaginação. Resolvi mandar para você, Angel, pois você não nos julga quando mandamos para você nosso relato. Você nos compreende, não nos questiona, entende que só quem vive o sobrenatural pode dizer o que realmente aconteceu. E você, sem pensar e pestanejar, conta nossos relatos no seu canal. Então, vamos lá. Tudo começou quando vendi minha casa em São Paulo e resolvi comprar uma chácara pequena que fica no interior de São Paulo, divisa com o Paraná. Angel, sempre fui professora e sempre fui cética, sempre acreditei na ciência. E como professora primária na cidade grande, dava aula para muitas crianças pequenas e era apaixonada por crianças. E sempre tentei ser mãe, mas nunca consegui. Não importava os tratamentos que eu fizesse, nunca consegui gerar um bebê. Aí no ano de 1998, me aposentei. Logo depois, perdi o meu marido. Aí foi que resolvi ir embora de São Paulo para o interior, para levar uma vida mais sossegada, perto da natureza e viver, sossegada, já que eu não tinha filhos e nem marido. Já se fazia uns 3 meses que eu tinha me mudado para aquela chácara na divisa do Paraná. E em uma certa madrugada, eu acordei. Detalhe, eu não conseguia me mover. Só conseguia abrir malemar os meus olhos. O meu corpo estava pesado e imóvel. Como eu disse, eu estava completamente paralisada. O meu quarto estava cheio de uma neblina densa, cinza. E bem do meio daquela neblina começou a sair uma criatura estranha. Parecia um lobo
lobo, mas um lobo humanoide. Ele era branco e tinha os olhos vermelhos. E ele trazia preso em seus dentes um bebê recém-nascido, que chorava e chorava e chorava. Eu entrei em pânico. Tentava inutilmente me mover, mas eu não conseguia. Aquilo era muito real para mim. Tão real que acabei me urinando toda, tamanho era o meu pavor. Logo, aquela criatura jogou o bebê em cima de mim e eu cheguei até a sentir o peso daquele bebê. Depois disso, o bicho foi se aproximando e começou a cheirar o meu rosto. Eu sentia o bafo quente, assim na minha face. E quando ele chegou perto, bem perto do meu ouvido, ele deu um uivo tão alto que chegou a doer os meus tímpanos. Estremeci e fechei os olhos, mas fechei mesmo com muita força. Respirei fundo e quando voltei a abri-los, já conseguia me mover. Dei um salto da minha cama. Meu quarto estava normal. Não tinha neblina. Meu Deus! Era tudo fruto da minha mente. Era apenas alucinações de uma paralisia do sono. Bom, era o que eu achava. Me toquei e senti que eu estava toda molhada e gelada. Eu tinha urinado a cama toda. Tirei as roupas de cama, coloquei outras limpas e fui tomar um banho. Como eu disse, estava muito frio. Depois disso, eu coloquei um roupão bem grosso, felpudo, e fui para a cozinha fazer um café. Isso, já era umas 4:30 da manhã. Quando me sentei para tomar o meu café, ouvi um uivo alto e doído, igualzinho ao do bicho que eu tinha visto momentos antes na minha crise de paralisia do sono. Senti minha boca secar e um aperto no peito. Resolvi então ir me certificar se o portão da minha chácara estava bem trancado. Lembrando que minha chácara era toda cercada de muros bem altos e com mais 1 metro de alambrado em cima. Era bem segura, pois foi projetada para uma mulher de 50 anos morar sozinha. E melhor, sozinha e em segurança. Mas quando eu estava a uns 20 metros do portão, me assustei. Notei que tinha uma jovem, uma moça talvez, nua, caída no meu portão. Ela estava desacordada e eu ouvia um chorinho fraco de bebê. Voltei correndo para dentro de casa e disquei para a emergência. E vendo o frio que estava fazendo, correndo peguei toalhas e cobertores. E as chaves do cadeado do portão e corri. Pois, como eu acabei de dizer várias vezes e não paro de enfatizar, Angel, estava muito frio. A moça não acordava e o bebê ainda estava preso à placenta da mãe pelo cordão umbilical. Aquela moça tinha dado à luz ali no meu portão.
Eu tremia, não só pelo frio, mas aquele bebezinho tão pequenino, com pouco mais de 2 quilos, chorava muito. Dava para perceber que ele tinha nascido fora de tempo. Ele estava todo roxinho e batia o queixinho de frio. Enrolei ele na toalha, todo sujinho, com uma gosma branca, sangue. Mas abracei ele mesmo assim. Coloquei ele assim contra meu peito, forte, para esquentá-lo. E me sentei ao lado da pobre mãezinha desacordada, que estava até roxa e gelada. Também parecia que não estava respirando, mas ali fiquei com os dois, até o socorro, ou seja, os policiais chegarem. Logo que chegaram, cortaram o umbiguinho do bebê e levaram a mãezinha e o mesmo para um hospital de uma cidade vizinha, visto que naquela pequena cidade que ficava perto da minha chácara não havia hospital. Assim que os policiais os levaram, eu corri para dentro da casa, tomei outro banho quente, me troquei e me agasalhei bastante, pois o frio estava muito severo. Peguei meu carro e segui para o hospital. Chegando lá, os policiais estavam na recepção, ainda esperando notícia da jovem mãezinha e do seu bebê. Depois de algumas horas, o médico veio e disse que tudo estava bem. A mãezinha tinha acordado e o bebê estava completamente saudável. Resumindo, estavam bem. Entrei para vê-los. Isso depois que a polícia entrou, conversou com a menina, né? Eu entrei lá para vê-los. E qual foi a minha surpresa? A mãezinha era uma menina de uns 15 anos. Aliás, depois descobri que tinha apenas 14 anos. E ela me disse, com aqueles olhos tristes, que ela se chamava Micaele e que alguns homens invadiram a casinha em que ela, o esposo e a sogra moravam, em uma fazenda que eles tomavam conta. Os homens já tinham chegado atirando para todo lado e tacando fogo na casa, com eles dentro. Bom, eles não, porque talvez por ironia do destino, golpe de sorte, a gravidez fazia com que Micaele fosse muito ao banheiro. E no momento dos acontecimentos, ela estava lá no fundo do quintal fazendo xixi, na casinha. Assim era chamado os banheiros que eram feitos nos fundos dos quintais. Um buraco tampado com uma casinha em cima para eles fazerem as necessidades. E lá de dentro ela ouviu os tiros e viu o clarão do fogaréu na casa. Aí ela correu pelas matas até achar algum lugar para poder pedir ajuda, pedir socorro. Mas quando ela menos esperava, 2 cães enormes que estavam com aqueles homens a perseguiram e a atacaram. E ela teve que sacrificá-los para conseguir fugir e salvar o seu bebê. Como ela disse, ou era ela ou era os cães. Então, que fossem os cães. Mesmo depois de sacrificar os animais, ela continuou ouvindo latidos e rosnados. Então, ela tirou suas roupas e jogou no meio do mato. E completamente nua, ela atravessou um açude a nado
E depois viu uma luzinha lá ao longe. E mesmo com todo o frio e a neblina daquela noite, ela se esforçou e se esforçou ao máximo para chegar no portão da chácara, da minha chácara, para pedir ajuda. Mas quando ela ia se pôr a gritar por socorro, acabou sentindo uma dor insuportável no abdômen. Sim, uma forte dor abdominal. E depois disso não viu mais nada. Acordou no hospital. Bem, isso explicava ela estar completamente nua quando eu a encontrei no portão da minha chácara. A pobre e seu bebê, não sei como, não perderam suas vidas por hipotermia, pois ambos estavam roxos e muito gelados. De repente, aquela menina, vou chamar de menina, pois era isso que ela era, me fitou assim com um olhar sério. E mais séria ainda, perguntou o meu nome. Eu disse a ela que meu nome era Sônia. Ela pegou e enfatizou com uma voz assim embargada: Dona Sônia, sou órfã. E toda a família que me restava, que me sobrou, foi tirada de mim de maneira brutal e atroz. Peço que a senhora não me pergunte nada, por favor. Mas eu preciso fugir desse lugar. Preciso fugir e logo, para minha segurança. E ainda mais importante, a segurança do meu bebê. Ele é a única coisa que eu tenho. Dona Sônia, se eu sumir, se algo de muito ruim acontecer comigo, se você nunca mais me vê, você jura? Você promete que cria o meu bebê como se ele fosse seu próprio filho? Promete para mim, por favor, Dona Sônia? E eu, fiquei assim, meio pasma, meio assustada. Mas disse para aquela jovem que cuidaria do filho dela sim, mas que ela não ficasse falando aqueles absurdos, aqueles tipos de coisas. Pois, como eu disse a ela podia ficar comigo lá na minha chácara. Eu cuidaria dela e do bebê, visto que eu nunca tive filhos. Nossa, uma filha! Isso que ela seria para mim, uma filha, filha que eu nunca tive. E ela me abraçou chorando. E depois disso, assim, adormeceu. A enfermeira veio, entrou e levou o bebê para o berçário. E eu, fui para minha casa. Fui almoçar e pedir para minha fiel empregada, que tinha vindo comigo de São Paulo, para que preparasse o quarto de hóspedes para a mocinha e seu bebê. Depois do almoço, fui para a cidade comprar tudo para o bebê. E para a mocinha também, visto que nem roupas eles tinham. E lá, durante as compras, acabei encontrando o policial. E ele veio a me confirmar toda a história da mocinha. Só uma parte que não batia. Ele não encontrou, nem ele nem os outros policiais, os 2 cães que ela dizia ter sacrificado. Ao invés disso, acharam 2 homens de grande porte, nus, com os corpos completamente estraçalhados,
dilacerados e ambos com a cabeça decepada do corpo, como se tivesse sido arrancada com dentes ou garras cortantes, não dá para saber. E o policial não sabia como explicar se realmente fosse a jovem que tinha feito aquilo. Como que uma jovem tão franzina, tão pequena, poderia ter feito tamanho estrago em dois homens, como eu disse, de grande porte? Eles eram grandes e fortes mesmo. Eu disse para o policial que ali havia muito mistério. Aquela história estava realmente muito estranha, visto que Micaele estava com os braços e as pernas todos cortados, com ferimentos profundos, que os próprios médicos do hospital alegaram ter sido feito por cães, e cães bem grandes. Será que esses mesmos cães não atacaram aqueles dois homens? E não se sabe como ela conseguiu sobreviver a tão severo ataque. E ainda mais estando grávida, quase ganhando um bebê. Nos olhamos sem entender nada daquela situação. Mas mesmo assim, juramos um para o outro proteger aquela menina e o seu bebê, seja lá do que fosse que a estivesse perseguindo. Fui com ele até o hospital. Eu para levar roupas para ela e para o bebê, e ele, o policial, pois ele queria fazer mais algumas perguntas para Micaele, para tentar entender melhor aquela história e poder ajudá-la da melhor maneira possível. Mas quando chegamos no hospital, lá estava um tumulto. Tinha duas enfermeiras andando de lá para cá. Elas estavam procurando Micaele, que tinha fugido do hospital. Tinha desaparecido. Na cama só tinha uma carta que ela tinha deixado para mim. Uma carta pedindo para eu criar o bebê dela como se fosse meu filho, que provavelmente ela nunca mais o veria. O policial procurou a menina por todo o hospital, por todos os cantos da cidade e nas matas e aos arredores da cidade, mas ela parecia ter sido tragada pela terra. Bom, depois disso, 6 meses se passaram e eu me envolvi com aquele policial e acabamos, como dizem, né, o povo lá do interior, juntado nossas escovas de dentes. E estávamos criando aquele bebê que chamei carinhosamente de Micael, em homenagem à sua jovem e valente mãezinha. E olha, ele era um menino lindo, grande e forte. Com 6 meses, parecia já ter mais de ano. E ele era o meu bebê, ele era tudo para mim. Micael era a minha riqueza. Era um sábado à noite. Eu e então meu marido, o policial, e o nosso bebê estávamos voltando para casa depois de um passeio na cidade. Estávamos a uns 100 metros de chegar no portão de nossa chácara, quando uma caminhonete S10 já surrada velha, bateu em nosso carro de lado. Graças a Deus, ninguém se machucou, mas 2 homens, grandes e fortes, desceram da condução
pedindo desculpas e falavam que arcariam com todas as despesas dos consertos dos carros, entre outras coisas. Como eu disse, já eram quase 10 horas da noite. Meu marido, antes de mais nada, perguntou se eu e o bebê estávamos bem. Eu disse que sim. E ele, então, disse para que eu pegasse o bebê e fosse para casa, que ele e aqueles dois rapazes conversariam sobre os detalhes dos consertos dos carros, enfim. Mas, de repente, aqueles dois homens educados mudaram drasticamente de jeito, mudaram mesmo. Um deles pulou na minha frente e disse com um jeito sarcástico e rude que eu não poderia ir para casa não, que eu, meu esposo e, como ele disse, a pequena aberração que eu tinha nos braços, já tínhamos cumprido nossa missão e o nosso tempo nessa terra. E já estava na hora da gente partir para o além. E os dois começaram a rir. Antes que o meu esposo esboçasse qualquer tipo de reação, um deles esfaqueou o meu marido na barriga e com apenas uma mão o jogou longe, fazendo ele bater a cabeça tipo um tronco de árvore que tinha do lado da estrada. Eu comecei a gritar desesperada, abraçada com o pequeno Micael nos braços. Os malditos riam. Eles estavam se divertindo com a situação. E lentamente eles se aproximavam e se aproximavam. Me lembro da neblina. Tinha muita neblina, neblina densa, cinza. Realmente tinha muita neblina aquela noite. Tudo parecia perdido. Eu com muito medo. O bebê Micael chorando num desespero que parecia entender tudo o que estava acontecendo ali. Ouvi um estouro e um daqueles homens caiu aos meus pés ali naquele momento. Logo vi que era meu marido, mesmo caído no chão, com a barriga aberta, conseguiu acertar um tiro certeiro, bem no meio da cabeça de um daqueles homens horríveis. E depois do tiro, se ouvia apenas clique, clique, clique. Não tinha mais munição e meu marido não conseguia se levantar para nos ajudar. O outro homem, vendo o amigo com a cabeça estourada caída no chão, deu um urro, um grito, na verdade, que mais parecia um urro de animal. E naquele momento vi que os olhos daquele homem ficaram completamente vermelhos. E ele bruscamente tentou tirar o bebê de mim, mas eu não o soltei. Eu o abracei forte, protegendo com o meu próprio corpo. E aquele homem não, aquele monstro me deu um soco no rosto tão forte que me jogou longe. Senti o gosto de sangue enchendo a minha boca e comecei a ver tudo turvo. Abracei mais forte ainda o meu bebê. Com força, eu não podia me levantar, mas eu o protegeria. Eu protegeria ele com o meu corpo, com a minha própria vida. Afinal, eu era mãe dele. Ele era o meu bebê, meu bebê. Aquele homem começou a urrar e a grunhir. O seu corpo começou a mudar estranhamente
Ele virou um bicho muito feio, disforme, fedido. Era grande, peludo em algumas partes e outras partes com escaras, nojento mesmo, com pus. Ele tinha garras e dentes enormes. Parecia algum tipo de animal com sarna. Sarna e, sabe, pus mesmo, apodrecendo. Ele babava, espumava a boca e rosnava, como um cão raivoso saído das profundezas do próprio inferno. Protegi o bebê com o meu próprio corpo. Quando senti minhas costas sendo rasgadas pelas garras daquele animal, a dor era horrível e lancinante, mas o medo pela vida do meu bebê era muito maior. Foi quando eu ouvi um uivo muito alto e doído, seguido de um baque, depois um estrondo. Quando abri meus olhos, vi outro ser, um lobo igualmente enorme, só que com uma forma humanoide. Parecia um ser humano, mas era um lobo. Era branco e, ao contrário do outro, ele era totalmente peludo, com os pelos longos. E ele era um pouco menor que o monstro fedorento e sarnento que nos atacou. Eles rolavam pelo chão e voava pelo, sangue, pedaços de carne que um arrancava do outro com patadas, dentadas, mordidas. Ai, olha, rasgões. Até que o lobo, com forma humanoide, o branco, decepou a cabeça do fedorento que atentou contra a minha vida e a vida de todos os meus. Depois disso, e cambaleando, andando com muita dificuldade, com aqueles pelos que antes eram brancos, alvos como a neve, num momento todo sujo de barro, grama e sangue, faltando pedaços. Ele se aproximava de mim e do bebê. Eu estava imóvel, e assim como acontecera quando tive a paralisia do sono, me urinei toda, de medo mesmo. E o bicho chegou bem perto, fungando, gemendo, e começou a me cheirar. Imagine quão grande era o meu pavor. Ao contrário de mim, o pequeno Micael não estava com medo, ele estava rindo. Ele esticou a pequena mãozinha, sorrindo para aquela criatura, passando a mãozinha naqueles pelos sujos. E a criatura branca de olhos vermelhos lambeu a sua pequena mãozinha. Depois deu uma lambida no meu rosto. E eu juro que vi uma lágrima rolar daqueles olhos vermelhos. Depois disso, a criatura deu um uivo muito alto mesmo, de doer os tímpanos. E aquele uivo tinha tanta dor que doeu em mim. E andando devagar, quase se arrastando, aquela criatura sumiu na neblina, na frente dos nossos olhos. Bem, depois disso, em menos de 5 minutos, chegou a polícia, a ambulância e logo fomos socorridos. Angel, levei 37 pontos em minhas costas, onde o monstro rasgou com as garras. Meu esposo, depois de 3 meses na UTI, também se salvou. Micael, o meu bebê, não sofreu nenhum arranhão.
se mudamos para bem longe. Saímos da chácara e fomos para um lugar bem distante, em um sítio, na verdade uma fazenda, afastada de tudo e de todos. Não demos o endereço para ninguém. E lá fomos eu, meu esposo e os nossos 2 filhos. Ah, sim, 2 filhos. Como eu ia esquecer de dizer, Angel? Quando saí do hospital, 2 dias após a fatídica noite, cheguei em casa e tive uma surpresa. Encontrei Micaele sendo cuidada em segredo pela minha fiel empregada, pois ela se negou a ir para o hospital. Disse que se fosse para o hospital ela colocaria nossa vida em risco. Então, a empregada resolveu cuidar dela lá em casa mesmo. Micaele estava muito machucada, com cortes profundos por todo o corpo, faltando até pedaços de pele enormes. Mas estava viva. Ajudei a empregada a cuidar dela com muito amor e carinho, a mantendo em segredo lá em casa, até que o meu esposo saísse da UTI do hospital e pudéssemos ir embora para longe. Mais de 23 anos se passaram, Angel. Micaele, assim como eu, é professora e leciona, ensina as crianças da fazenda a ler e a escrever. Micael virou um peão grande e forte e cuida praticamente sozinho de todos os afazeres da fazenda. Ele é um rapaz, como eu disse, muito grande e muito forte. Os 2 já se casaram e moram conosco, com os seus cônjuges e os outros 2 filhos de Micaele. E somos uma família feliz e normal. Normal como qualquer outra família, exceto nas noites de lua clara. Mas essas são outras histórias, Angel, que prometo mandar para você assim que possível. Beijos, Angel. Aliás, beijos para você e para todos os aterrorizados. Aterrorizados, não esqueçam o like da Angel. Beijos. Beijos para você, Sônia. Que emocionante. Como você disse, eu não estou aqui para julgar o seu relato, e sim para contá-lo. E você está em anonimato, tá? Os nomes são todos fictícios e você jamais será exposta. E sobre as outras histórias, dona Sônia, pode mandar para mim, viu? Eu quero compartilhar com os meus aterrorizados. Bom, meus aterrorizados, o que vocês acharam do relato de hoje? Deixem as suas opiniões nos comentários. E peço para quem ficou aqui até agora me tolerando, né, ouvindo a minha voz, que se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família você também. Será uma honra ter você aqui conosco. Peço para todos que deixem o like e compartilhem esse vídeo. E não se esqueçam de ativar as notificações do canal. Também peço para todos vocês que quiserem se tornar contribuidor, patrocinador, enfim, que quiser dar aquela força para manter o canal, né? O super sticker, o super chat, valeu demais, assim como o Pix do canal estão ativos para você estar dando aquela força. A chave do Pix do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e também está anexado na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que qualquer ajuda é bem-vinda. Você pode estar contribuindo com R$1 até quanto você puder e quiser, tá bom? Bom, tudo que vocês fizerem pelo canal,
eu peço a Deus que devolva você vezes 1000, vezes 1.000.000, pois a minha gratidão é sincera e é do fundo do meu coração. Meus amores, quero falar agora com você que passou por uma experiência com o sobrenatural, assim como a dona Sônia, que mandou esse relato para nós hoje. Manda seu relato pra gente, você que já ouviu histórias, você que ouviu casos ou você que escreve aquele conto de arrepiar o cabelinho da espinha. Manda pro e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar o seu relato, seu conto, sua história com todos que por aqui passarem. Lembrando que, se você não quiser se expor e nem expor os envolvidos no relato, eu prometo o seu anonimato. Eu garanto o seu anonimato. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com em letrinhas minúsculas e também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal mesmo, como os canais que recomendo, link de WhatsApp, o link do meu Instagram, o link da página do canal no Facebook, que leva o mesmo nome do canal, o link também do meu outro canal, Viajando no Tempo no Plano Físico e também no Plano Astral, um canal criado para elevação espiritual. Para saber mais sobre o canal, vai dar uma olhada lá. Se gostar, fique por lá. Se não, só conheça. Eu estou te esperando lá de braços e coração aberto. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos e páginas do Facebook. Aliás, esses grupos e páginas do Face me ajudam muito na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black. Eu só tenho a dizer aqui, ó, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua curtida, né? Pela sua curtida. O seu like tem poder, pela sua contribuição, pelo seu compartilhamento, por tudo que vocês fazem por mim e pelo canal. Muito obrigado mesmo, gratidão eterna, eterna. Logo teremos live, meus amores. E vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele é de vocês. Vocês moram, ó, aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!